Vamos lá, Cláudio Prisco já aqui no SBT Meio Dia, porque é hora da política e nós vamos começar falando da nova Previdência de Santa Catarina, que está dando a maior repercussão. Eu separei algumas telas aqui, Prisco. Primeiro, boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem, Fernando? E já nós vamos repercutir com o sindicato também aqui no SBT Meio Dia. Aqui está, Prisco, você vai me ajudando. Reforma da Previdência em Santa Catarina. Idade para a aposentadoria, com a proposta do governo. Isso aqui é a proposta do governo que começa a tramitar na Assembleia. Homens 65. Que fique registrado que são as idades aprovadas pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, dentro da regra geral para a União, que é estendida aos estados. Que já reflete também a reforma da Previdência no cenário nacional. Então, homens 65, mulheres 62 anos. Atenção você que é servidor público, hein, do estado de Santa Catarina. Preste atenção nessas informações. Ó, tempo de contribuição, 25 anos. E aí, algumas regras estão sendo estipuladas para quem já está em atividade, ou seja, fazendo essa transição da aposentadoria. Exatamente. Vamos lá. Deixa eu ver a próxima tela aqui, porque daí começa, de fato, a gente mostrar aqui por categoria. Professores. Aí são os professores, né? Olha aí, que também é a regra nacional. Não muda nada em relação ao quadro nacional. E um detalhe aqui, Prisco, para se aposentar com o salário integral que o servidor está ganhando, por exemplo, ele está ganhando R$5.000. Para se aposentar com esse salário, ele precisa estar no mínimo 5 anos no cargo dentro dessa categoria de professores para receber o salário. Além dos 25 anos de contribuição. Também 25 anos de contribuição para que professores. Que é a tela anterior. Então, vai aposentar, se tiver 5 anos naquela mesma função, com aquele mesmo salário, aí sim, este será o salário base para o cálculo da aposentadoria. Vamos lá, seguimos aqui, porque vem os órgãos de segurança pública. E é aqui que mora a polêmica. Aqui que mora a polêmica. Prisco, separei aqui, ó, policiais militares e bombeiros. Não há tempo mínimo de contribuição e salário integral. É aquilo que a gente já vem falando há algum tempo aqui no SBT. Tratamento distinto dependendo da categoria que integra a segurança pública. Não tem o menor cabimento que os policiais civis, os agentes penitenciários e os socioeducativos precisem chegar aos 55 anos e 30 de contribuição, enquanto os integrantes da PM e dos bombeiros ficam fora dessa regra. Por quê? Eles são melhores do que os outros? Não faz o menor sentido. Ainda mais Santa Catarina sendo administrada por um coronel do Corpo de Bombeiros, que se aposentou aos 48 anos. Era a regra? Era. Foi legal? Foi. Mas como daí propor algo que favorece a categoria que o governador integrou? Isso não tem o menor cabimento, terá que ser discutido. Princípio isonômico, tratamento igualitário a todos os integrantes da segurança pública. E o novo cálculo, Prisco, rapidinho aqui, ó, 60% do salário médio ao atingir 20 anos de contribuição. Aí acrescentaria nessa nova fórmula aqui 1% a cada ano de contribuição, para chegar no resultado final de 80%. O benefício também chegaria aos 100% com 40 anos de contribuição. Receberia, então, 80% do salário, no momento em que se aposenta, com 20 anos de contribuição, e, além disso, 60% por atingir 20 anos e os outros 20% referentes a cada ano completado, porque vai acrescentando 1% com relação a essa nova proposta. Este é o novo cálculo. O que você pensa disso, hein, Prisco? Não, inclusive, tem um dado que tem que ser acrescentado, que eu já falei aqui, a questão na Polícia Civil. Houve a incorporação do adicional noturno e das horas extras só em 2014. Eles não contribuíram para a Previdência nesses quesitos. Isso significa que, além de ter que se aposentar com idade mínima de 55, os agentes da Polícia Civil correm o risco de se aposentar com 50% a 60% da remuneração em atividade. Isso também precisa ser discutido, meu caro Fernando. Vamos fechar, então, aqui. Tem a economia? Deixa eu ver. Agora sim, a economia que o governo quer fazer. Em 10 anos, 792 milhões de reais e em 25 anos, 7 bilhões de reais. Prisco, neste momento eu já te convido a sentar aqui comigo, porque nós vamos continuar repercutindo os dados da nova Previdência em Santa Catarina com o senhor Antônio Luiz Batiste, que é presidente do Sindicato dos Servidores Estaduais de Santa Catarina. Prisco. Batiste, prazer revê-lo.
O Batista está retornando a um cargo que já ocupou, não vou dizer 40 anos atrás, mas há uns 30 anos atrás, né? Não somos tão velhos, né? Pô, faz Prisco, tempo que não te vejo. Nós encontramos lá na antiga Secretaria da Administração, né, Prisco? É verdade. Na época ainda do governo Pedro Ivo Campos, né? Saída do governo a mim. E já passou um bom tempo. Não vamos 30 e tantos anos. Não vamos falar a idade. É verdade. E essa nova aposentadoria, essa nova previdência para a aposentadoria, como o sindicato encara, principalmente nessa questão da segurança pública? O Prisco está com toda a razão. As palavras do Prisco, elas me satisfazem e repetiria aqui. Não é necessário, porque o que ele falou é correto. Então, nós vamos ter uma situação não só de falta de isonomia, como uma impossibilidade desses servidores se aposentarem em função que não terão a possibilidade de ter a média da sua integralidade. Mesmo que dê a ele o direito, ele não completou o tempo mínimo para adquirir a integralidade. E falta completar ali, aí eu vou introduzir a primeira pergunta ao Batista, o seguinte: o rombo na Previdência de Santa Catarina em 2018 foi de 3,8 bilhões. E no próximo ano vai suplantar a casa dos 4, se aproximando dos 5 bilhões. Alguma coisa, claro, que precisa ser feita, como no Plano Nacional foi feito. Agora, precisa haver critério. E me parece que o governo do Estado não observou esse critério. Por isso, evidentemente, que não dá para votar a reforma da Previdência até o dia 20, quando entra em recesso a Assembleia Legislativa. Esse assunto ficou para fevereiro. As discussões preliminares vão transcorrendo agora. Eu gostaria de perguntar agora, Batista, o seguinte: qual é a estratégia? É negociação com o governo direto? É através da Assembleia? Qual é a proposta do sindicato? Prisco, primeiro, o comportamento do governador, para quem está iniciando, para quem não pertencia à política, mas dos quadros do servidor militar do Estado, ele está decepcionando. Ele não recebe as entidades sindicais, ele não conversa com as entidades sindicais e mal recebeu agora o setor associativo da PM em função de que ele precisa fazer um certo ajuste. Então, isso o governador está decepcionando, ele entrou para mudar e todos os governadores recebiam. Ninguém quer que chegue lá e diga que vai atender a pauta de reivindicação, mas o diálogo tem que ter. Pelo menos com o secretário da administração. Nem isso, Prisco. Que, aliás, não, nem isso. Que, aliás, me passa a melhor das impressões, Jorge Tasca. Mas ele me disse que tinha recebido os representantes das entidades há um mês e meio atrás. Vou 3 exemplos. Caso do Cinti, nem o secretário da Educação estava na mesa. Nem o secretário da Educação compareceu. Quem representou o governo? Um mesmo que representava no governo Pinho Moreira. Quem era? Ou quem foi? Eu não gostaria de citar o nome do grupo gestor, é um funcionário de carreira. Certo. É funcionário de carreira. Funcionário de carreira, mas é do grupo gestor, está lá para dar um comunicado. Será que ele representa a política do governador? Bom, eu queria entrar direto qual é a nossa estratégia, o Prisco perguntou. Ontem nós fizemos uma assembleia unificada, com todos os trabalhadores no serviço público, civis. Ocupamos a Assembleia Legislativa, expondo a nossa reivindicação e, por coincidência, na hora, toda a sessão da Assembleia foi suspensa e nenhum deputado permaneceu, com exceção de 2 ou 3 que vieram conversar conosco. Nós fomos surpreendidos com este projeto por 2 motivos. Primeiro, a emenda de reforma paralela corre no Congresso Nacional. Foi ontem para a Câmara dos Deputados. Ele não pode, o governador, fazer uma reforma da Previdência sem a reforma da Previdência mãe, que é a reforma paralela, nem votada no Congresso foi. Foi um acordo dos governadores do Sul e Sudeste para se antecipar. São Paulo está fazendo, está sendo uma lástima. Paraná fez. Sabe onde que a Câmara dos Deputados Federais terminou a sessão para votar a reforma da Previdência dos servidores do Paraná? Terminou num teatro. Teatro da Arena. Saíram de dentro da Assembleia para, junto com a conformação da segurança pública, da polícia, votar em toque de caixa. Isso é lastimável. Nós não estamos no estado de exceção. Voltando para a Assembleia. Então, nós estamos nos preparando
para o mês de fevereiro, ocupar seguidamente a Assembleia Legislativa. Nós não queremos a votação deste projeto no afogadilho, muito menos que os deputados votem achando que não vai alterar. Vai alterar sim. Mas até agora nós só falamos da segurança pública, Batista. E o servidor público normal? Como é que está sendo avaliada a proposta? Não, o servidor civil, ele está dentro, o policial civil está dentro dessa reforma. Quem não está é a Polícia Militar, que ele fica na reforma federal da Polícia Militar. Mas o servidor, por exemplo, da Secretaria da Administração, da Infraestrutura, Saúde, da atividade meio. Todos, inclusive professores. A proposta agrada? Não agrada porque... Ninguém, então? Não, ela não agrada... A nenhuma categoria? Ela não agrada funcional. a ninguém porque não é preciso fazer isto no afogadilho. Mas o segundo, sindicato admite que é necessário a reforma da Previdência em Santa Catarina? Nós queremos discutir... É necessária a reforma ou não? Nós queremos discutir esse déficit. Porque nós duvidamos que a nossa folha de pagamento... Mas então é contra qualquer tipo de reforma? Nós queremos discutir primeiro a situação do endividamento do Estado. Okay. O endividamento... Porque tem um problema também do endividamento do Estado, porque tudo isso está sendo feito para viabilizar o pagamento da dívida pública do Estado. O Estado de Santa Catarina, em 2011, ele tem um comprometimento do recurso do Estado em 46%. Okay. O Senado autorizou agilizar 200%. Mas eu queria só voltar à situação da reforma. Essa reforma, por exemplo, aprovada a PEC do governador, todos os municípios, todos os servidores municipais de Santa Catarina, da saúde, professores, servidores comuns, também são enquadrados nessa reforma. O governador não está fazendo uma reforma para o servidor público do Estado de Santa Catarina, está fazendo para o servidor público do Estado de Santa Catarina, está fazendo para o policial civil do Estado de Santa Catarina e está fazendo para 100% dos servidores municipais do Estado de Santa Catarina. Estamos recebendo aqui o senhor Antônio Luiz Batiste, presidente do Sindicato dos Servidores Estaduais de Santa Catarina. Eu preciso colocar na conversa aqui, peço licença para o senhor. Boas as colocações, trouxe para a gente aqui alguns dados, mas agora eu preciso ouvir também o Cliver Schmidt, que é o presidente do IPREV, que traz para a gente a realidade de Santa Catarina e explica, talvez, por que a necessidade da aprovação desta reforma da Previdência aqui no Estado. Vamos acompanhar. Então, o principal objetivo da reforma é tentar minimizar o impacto das contas previdenciárias, né, no âmbito estadual. Hoje nós temos um déficit mensal de 320 milhões de reais, né, alcançando agora no ano de 2019 a cifra de 4 bilhões de reais que o Tesouro do Estado tem que aportar ao Instituto de Previdência para pagamento de todos os benefícios previdenciários. Por isso, é uma necessidade, né, premente e uma iniciativa necessária para que a gente ajuste minimamente as nossas contas previdenciárias para não impactar nas políticas públicas executadas pelo Estado de Santa Catarina. Presidente, o que falar dessa declaração? Impossível o déficit ser suprido com esta reforma. Ele não vai ser suprido. Por mais de 30 anos, 40 anos, o Estado nunca contribuiu com a sua parte patronal. Qual seria a solução, então, no ponto de vista do sindicato, para ficar bom para os servidores e que o governo consiga, talvez, ajustar essas contas que, segundo o IPREV, nós temos uma massa que adquire o direito à sua aposentadoria, de acordo com a regra, e o Estado está sendo enxugado nas contratações, está reduzindo o número de contratos na educação, inclusive com uma contribuição que não vem para o Estado de Santa Catarina, não vem para o regime de previdência. Vai surgir agora uma reforma administrativa federal em que os governos vão poder contratar pela CLT. Então, é preciso que quem faça a reforma assuma o ônus daquilo que ele está produzindo indiretamente, que o déficit vai aumentar. A reforma da Previdência, ela está sendo tratada como uma reforma da Previdência, mas tem agora a PEC 186, 187, 188 e a reforma do governo federal. Então, assim, não dá, é dentro de um contexto. O problema é que essas reformas que estão sendo feitas pelo governo federal e pelo governador Moisés, ela está dentro de um contexto de viabilizar recursos, enxugar recursos, não para investimentos públicos, mas para honrar o pagamento da dívida pública. Este é o problema. Nós teremos uma estagnação da economia nacional, porque ela não está sendo drenada para investimento. Para dar o fecho aqui na entrevista, eu diria o seguinte, que já é perceptível a necessidade da intervenção dos parlamentares da Assembleia Legislativa para colocar numa mesma mesa de negociação os representantes sindicais e o governo do Estado, para que esse assunto, em fevereiro, possa ter um caminho.
A forma como vai ser é essa. Agora, o conteúdo, Ok. aí entramos num debate mais amplo, onde o sindicato já tem uma visão diferente daquela que, na minha avaliação, é a correta. Precisa reforma da Previdência. Agora, precisa o quê? Para fechar, critério. Sem critério, daí não é possível. Quero agradecer a participação do presidente do Sindicato dos Servidores Estaduais de Santa Catarina, que nesses 15 minutos debateu com a gente aqui. Vale lembrar que também convidamos representantes do governo do estado para que estivessem aqui, mas a entrevista só pôde ser gravada agora pela manhã pela repórter Marja Nunes. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, permaneço à disposição. E vamos ter muita discussão e muita movimentação na Assembleia Legislativa a partir do dia 3 de fevereiro do próximo ano.